Gente, eu sei que elas têm uma importância gigantesca, mas eu preciso resolver essa situação. Quando eu vejo uma lagartixa, uma labigó, eu saio correndo. Mas a gente tem que entender a importância delas. Isso mesmo, tanto a lagartixa como também a labigó. E carambolo, no controle das pragas urbanas em casa. Oh, minha gente, mas não é medo, eu não sei explicar o que é, mas se elas estiverem ali, eu tenho muito medo que elas caiam em mim. Mas eu vou lhe dizer por quê, porque segundo informações, elas são tão geladinhas quanto as ranzinhas, né? Mas vamos conferir. As lagartixas são visitantes comuns em muitas residências, principalmente em regiões tropicais. Embora algumas pessoas as vejam como intrusas, elas desempenham um papel importante no controle de pragas. Elas caçam mosquitos, aranhas e outros pequenos artrópodes, agindo como uma forma natural de controle de pragas. Além disso, elas raramente causam danos à propriedade e têm baixa probabilidade de transmitir doenças aos humanos, tornando-as uma das menos prejudiciais quando comparadas a outras pragas comuns. É interessante notar também que sua presença pode inibir a proliferação de percevejos, baratas e até algumas lagartas, tornando o ambiente doméstico ainda mais protegido. Manter a casa livre de excesso de insetos é a melhor forma de reduzir a presença das lagartixas. Evite matá-las, elas ajudam no controle de pragas indesejadas. Mantenha a casa limpa para diminuir o número de insetos, que ajuda a reduzir a presença das lagartixas. Feche entradas. Selar rachaduras e espaços maiores impede que mais lagartixas entrem. Iluminação externas. Reduza as luzes externas durante a noite, pois elas atraem insetos que atraem lagartixas. Impressionante, viu, gente? Mas tem muita gente que tem medo, viu? Tem muita gente que tem medo de gia, tem muita gente que tem medo, mas não é medo. Não sei explicar o que é. Será que é medo, Ed? A palavra certa? Não sei, né? Uma sensação assim... Um receio, verdade, né? Que ela cai em você ali, é uma confusão danada, né? E ontem eu tava dizendo, Bruno, um guarda-chuva para eu passar aqui no corredor. Mas é muito interessante, tá vendo só? Elas são importantes dentro da tua casa. Mas olha, gente, agora eu vou conversar com essa lindeza, que é a nossa maravilhosa Isabela Freitas. Ela é ela tem a arte terapeuta na veia e também é psicóloga, gente. Uma mulher que realmente veio para conversar com a gente, porque nesse Dia Mundial da Arte não tem coisa melhor do que a gente trazer uma pessoa como ela, né? Maravilhosa, maravilhosa. Na verdade, ela é uma arteterapeuta e também é uma psicóloga daquelas que veio hoje nos mostrar que se você está passando por alguma dificuldade, muitas vezes a palavra não é só o remédio, mas sim aquele cuidado que muitas vezes falta, né? Parece que as pessoas ainda não entenderam, Isabela, da importância da arte e principalmente dessa terapia usando a arte, né? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Já tinha cumprimentado ela, vamos cumprimentar de novo. Estar aqui. Prazer nosso, Muito trazer você aqui. Pelo convite. O seu trabalho, a gente já tem ouvido falar, a gente já tem observado, a gente pesquisa muito para a gente entender um pouco mais do trabalho de vocês. E daí então vem esse interesse todo de a gente querer vocês aqui. E principalmente para somar. A gente tem falado muito sobre esse lado da arte na vida, na saúde mental das pessoas. E já está comprovado, gente. A realidade tem que ser dita, já está comprovado que da pandemia para cá, muitas pessoas se sustentaram, muitas pessoas conseguiram resolver vários problemas e até de luto. Sim. Por causa da arte. Sim, e a gente não pode deixar isso de lado. Sim. E aí eu queria que nesse Dia Mundial que você pudesse falar pra gente um pouco mais da arte na sua vida, como ela entrou na sua vida, o que ela representa, porque assim, a gente vê várias pessoas contando histórias, olha, eu entrei pra arte, eu me tornei uma profissional, eu entrei na psicologia, porque eu senti essa necessidade e a importância, pessoas que vivenciaram alguma coisa. Eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Na verdade, eu venho de uma família de artistas, né? Então, na minha família,
é uma família de músicos, né, que compõem, pessoas que tocam, então eu estava ali admirando um pouquinho os músicos que estavam ali antes da gente, mas a minha mãe, ela é artesã, né, então dentro de casa eu comecei a ver, dentro de casa, a experiência da regulação emocional a partir da arte. Então, eu vou te colocar desse lado, porque o seu cabelinho está escondendo o seu rosto, para você contar a sua história, que a gente quer que você conte a sua história pra gente. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi compreendendo um pouco mais. Eu me encontrei, né, dentro da arte, fiz a minha formação inicial em arte, mas dentro do contexto eu aprendi, descobri a arte-terapia e logo me apaixonei. E aí nasceram muitos projetos, nasceram muitas vivências. E eu comecei a enxergar o artista para além da arte. Comecei a enxergar a pessoa do artista. E eu comecei a perceber que aquela pessoa, ela tinha muito o que dentro. Estava existindo uma cura, né? Dela. Né? Então, assim, muitas vezes eram pessoas que tinham dificuldade para falar, eram pessoas que tinham dificuldade para se expressar, estavam atravessando uma dor, estavam atravessando uma experiência, e a arte era uma maneira delas dizerem assim, eu estou e eu percebo o mundo dessa maneira. E aí, com o passar do tempo, eu fui compreendendo que existem emoções e experiências, Vanusa, que nós não conseguimos falar. Existem experiências que a gente não consegue verbalizar, que a gente não consegue trazer. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Howard Gardner, que ele fala que os gênios, na verdade, não são pessoas especiais no mundo. Só são aquelas pessoas que não se permitiram esvair a criatividade com o tempo, né? Então, assim, dentro da própria escola tradicional, a gente vai perdendo o acesso às cores, a gente vai perdendo o acesso às técnicas, a gente vai perdendo e a gente infantiliza a arte, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente, de uma certa forma, foi treinado para ir deixando o processo criativo aos poucos. E aí, quando a gente se depara com a necessidade de uma inovação, quando a gente se depara com a situação da gente resolver conflitos internos, da gente falar sobre determinados assuntos que às vezes eu não consigo falar totalmente, então a gente fica, aí entra exatamente os adoecimentos emocionais, entra a ansiedade, entra a depressão, e é engraçado porque os adoecimentos, quando a gente vai olhar para eles de uma maneira simbólica, ele também é um processo de regulação, né? Então, assim, muitas vezes a depressão ela vem porque você gastou tanta energia para fora, que aí ela vem para te trazer de volta para dentro. Nossa, ouvindo você falar dessa forma, sabe o que chama atenção? É que muitas vezes você quer tratar o ansioso, você quer tratar o depressivo, mas às vezes quem está do seu lado precisa mais do tratamento do que essas próprias pessoas. Sim. Porque quando você fala da dificuldade que às vezes as pessoas têm de expor os seus sentimentos, suas emoções, dizer o que está acontecendo dentro dela, muitas vezes ela é acuada. Sim. Às vezes quem está do outro lado não tem paciência com quem está passando pela dificuldade, com quem está passando pelo sofrimento. Inclusive, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas, assim, a arte realmente, durante um bom tempo, ela foi sempre induzida para as crianças. Sim. Ela sempre foi mostrada para as crianças. A partir daquele momento da sua idade, a arte já não seria mais para você. A arte seria só para as crianças e você teria que entrar no mundo dos adultos. Sim. Como se aquilo tudo realmente não fosse tão importante. E agora, da pandemia para cá, as pessoas perceberam que não são só os idosos, nem são só as pessoas que passam por esses tipos de sofrimentos, porque hoje a sociedade parece que está toda com dificuldade. Sim, na verdade, eu acredito muito na arte como uma resposta para o hoje, né? Porque as pessoas elas estão cada vez mais afastadas de todas as capacidades humanas. Todas as vezes que nós nos... E até impedidas, né? Muitas vezes. Né? Então, assim, na verdade, quando a gente vai parar um pouco para pensar, nós perdemos a nossa capacidade de pensar com as IAs, nós perdemos a capacidade de deslocar com os transportes, nós acabamos perdendo todas as experiências do sentir. Limitados. E aí, o que acontece? Acontece que a arte ela é a única forma que ela te traz de volta para si. Sabe? Então, assim, durante o processo artístico, a gente se depara com a frustração, que é uma coisa que a gente vive evitando. A gente se depara com
perfeccionismo é uma das coisas que a gente mais percebe, é o quanto que você se cobra. E engraçado que no ateliê a gente fala muito assim, se permita ser, pelo menos em alguma coisa da sua vida, você não ser bom. E isso é muito estranho falar no dia de hoje, porque a gente está na geração da performance. Né, em que a gente precisa performar, em que a gente precisa ser bom o tempo inteiro. E aí um questionamento que eu trago até para quem está nos assistindo é até que ponto você realmente precisa ser bom o tempo inteiro? Com até certeza. Que ponto essa pressão ela não pode também estar te fazendo mal. E às vezes você se permitir fazer algo novo, também a gente encontra essa possibilidade de uma nova versão. Então entra o luto. O que é você a partir de agora? Né? Então, assim, eu estou experienciando um luto, tá bom, mas quem é você daqui pra frente? Né? Então, muitas vezes vem a arte para te mostrar quem você é, para te mostrar uma possibilidade de vida. Né? Então, quando a gente traz exatamente, acho que dentro do aspecto do bem-estar, a gente percebe exatamente essa possibilidade de você desacelerar, de você tirar um tempo para si, de você aprender algo novo. Hoje os hobbies é o que tem sustentado a vida de muitas pessoas que têm desenvolvido, por exemplo, burnout, sabe? A gente está sendo cada vez mais estimulado a trabalhar o tempo inteiro, a dormir cada vez menos e aí, de uma certa forma, também vai nascendo os outros adoecimentos. Você sabe que você está dando uma resposta para tudo aquilo que as pessoas estão levando para as redes sociais só como explicação. Elas falam algo, mas elas não dão uma solução. O que a gente tem visto muito? Pessoas que estão indo para as redes sociais, eu sei da minha dor, eu sei do que está acontecendo comigo, mas como você pode fazer com que tudo isso se alivie? Sim. Então, o que você está trazendo para cá é a arte para que você possa se exercitar, para que você possa colocar para fora, porque muitas vezes suas emoções nem podem ser faladas de fato. Sim. Você foi muitas vezes educado para ficar calado. Cale-se, não fale nada, não é hora, não pode. E com isso você foi guardando muitas coisas dentro de você. Eu me lembro que no ano de 1984, acredito, 83, naquela época, os psiquiatras, quando eles não descobriram, quando você não tinha a descoberta de, por exemplo, a enxaqueca, às vezes as convulsões, algumas coisas que aconteciam, que naquela época era mais difícil de se descobrir. Quando você ia para um psiquiatra, ou quando você era levado para um psiquiatra, a primeira coisa que ele fazia era, ele colocava uma folha, e aquela folha ele pedia para você desenhar. E através daquele desenho ele conseguia identificar muitas coisas, inclusive tudo aquilo que estava acontecendo dentro de você, naquela época. E hoje nós temos a oportunidade de ter bons psicólogos, bons profissionais da parte terapêutica, assim como você com a arte terapia, podendo ajudar as pessoas a se reconectarem, a se verem e falar das suas dificuldades, das suas dores, para viver melhor. Sim. Para nós, a arte ela vai muito além de estética. Nossa. Ela realmente é uma resposta. Né? Ela é uma resposta para os nossos dias de hoje. Ela é uma resposta para dizer assim, olha, volta para si. Volta para o que você está sentindo. Volta Se pra organiza, momento. se reorganiza. Se permita. Né? Então, a gente tem tanto a clínica, como também tem um momento ali de arte, a gente tem vivências terapêuticas também. E hoje eu trouxe aqui para você experimentar. Algumas coisas aqui, né? Por exemplo, esse tipo de arte que você trouxe nesse Dia Mundial, de uma certa forma, essa arte pode ajudar você em que tipos de dificuldades, por exemplo? A aquarela, ela é uma técnica que ela é 90% água e 10% pigmento. Sim. Né? Então aqui eu trouxe a aquarela e ela, quais são as propriedades terapêuticas dela? Primeiro ponto, ela regula os teus sistemas internos. Então, assim, quando você se depara com uma técnica que é totalmente aguada, nós também somos 70% água, né? Então, alguns estudos já mostram até que nós somos até mais do que 70% água, né? Então, eu me deparo, quando você vai, por exemplo, para uma cachoeira, para um córrego, como é que você se sente? Né? Então, o ritmo, ele acaba entrando na mesma frequência. E a aquarela, ela também entra nesse processo também de equilibrar os ritmos internos. Então,
para entrando aqui no aspecto do quanto que a gente tem andado acelerado, quanto que a gente tem andado de uma certa forma, às vezes até você tem sentido ansiedade, não é nem por questões existenciais, mas às vezes por uma vida muito corrida, né? Por muitas pressões, por pressões da maternidade, que a gente está chegando aí no Dia das Mães, né? Aí tem a Por parte muitas da... obrigações, né? Muitas obrigações, e às vezes você se depara com experiências de ansiedade e a aquarela ela te ajuda muito, inclusive até na higiene do sono. Olha, Né, que ela vai te ajudando a desacelerar e você vai conseguindo aos poucos respirar melhor, você consegue também pensar melhor. E Qual aí, é o público que você trabalha hoje? hoje o nosso público ele é adolescentes e adultos. Que maravilha. Né? Maior parte adultos mesmo, né? E são exatamente esse público que tem se permitido, né, de uma certa forma, tirar um tempinho ali, né, do dia para poder fazer E que tem conquistado muita informação, mas pouco aprendizado. Sim. Porque hoje você vê os nossos jovens, eles sabem tudo, mas na prática muito pouco. Sim. E muitas vezes eles ficam se perguntando, porque às vezes você não tem um diálogo com outras pessoas e você acaba vivendo só no seu mundinho e você vai só absorvendo informação, informação, informação. Deve ter muita coisa dentro desse jovem. Sim. E até dos próprios adultos, né? Porque às vezes, na verdade, talvez ele não tenha nem tempo para conversar. Verdade. Olha só. Vamos lá, então? Vamos. Então, eu trouxe aqui um pincel, esse aqui é um amarradinho. E aí, todos os pincéis, você vai notar que ele tem essa partezinha aqui, que a gente chama ela de um armazenamento, né? Então, a gente carrega. Então, a gente vai usar, e aí eu trouxe para você experimentar. Inicialmente, esse é um papel que ele é de 300 gramas, ele absorve bem a água, então não precisa se preocupar porque ele não diminui o tamanho e tudo. E aí você vai passar de um lado para o outro a água, a gente vai primeiro umedecer esse papel. Certo. Aí eu vou molhando. Isso, pode encharcando. E aí você pode ir respirando aos poucos. Olha, tem gente lá dentro do estúdio, eu tinha que chamar nosso diretor para vir para cá, mas só que se ele vier, o programa sai do ar. Então não dá. Né, Leonel? Não tem condição. Então você fica aí só na tua vontade, só olhando, vai tirando proveito. Esse tipo de situação vai desacelerando também? Com certeza, com certeza. Pronto. Quando ele é um processo guiado, né, ele é um processo terapêutico. Tá? Então, essa é uma aula, por exemplo, de 2 horas que a gente passa e às vezes a pessoa nem sente falta de celular, não sente falta E as dificuldades, vai desacelerando, vai muitas coisas vão acontecendo você vai ali. começando a trazer uma organização para o processo Muito bom. de pensamentos acelerados. E aí eu quero te convidar para escolher uma cor. Sim. E aí a gente vai molhar novamente. Isso. E você vai tocar. Isso, pode ser. A gente vai fazer um momento bem... Só uma vez? Do jeito que você se sentir mais à vontade. Você pode fazer várias manchas, mas eu te convido a experimentar um pouco esse processo, a sentir um pouco a água. Sem se preocupar tanto, Sem né? se preocupar com a técnica, né? E agora você pode também pegar uma outra cor, eu te sugiro um amarelo, que é uma cor análoga. Isso. E aí você pode ir fazendo algumas manchas. E aí, nesse momento, é o momento que mais nos confronta, porque a gente precisa esperar o tempo da água. Aí, nesse momento, você precisa do quê? De paciência. De paciência. Porque nesse momento, o que eu percebo? Eu quero resolver logo a situação. E eu tô percebendo. Né? Eu quero resolver logo a situação. Aí eu tenho que esperar todo esse processo Você acontecer. vai precisar esperar, a gente vai esperar um pouquinho essa água, ela ser absorvida pelo papel e a gente vai começar uma outra camada. Então, a aquarela ela é formada de camadas em camadas. Então, a gente, de uma certa Vai forma... te desacelerando desse mundo tão corrido, dessas tantas obrigações. Existem pessoas, claro que tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente não vai poder fazer
com muito tempo, que o nosso tempo já está Sim. corrido, mas aqui, o que isso mostra para quem está assistindo o nosso programa nesse exato momento? É que muitas pessoas devem ficar emocionadas até no momento que estão fazendo essa arte. Sim, porque você consegue se perceber. Às vezes você não se percebe o tanto que você está agitada. Você não percebe o tanto que a tua velocidade está sendo muito acelerada. E uma das coisas que eu tenho estimulado muito as pessoas é a se perceberem, a perceberem a sua própria velocidade. Porque às vezes a gente, como está na era da performance, a gente se exige uma velocidade que muitas vezes não é nossa. E aí cresceu nesse ano, né? Saiu uma pesquisa que nos últimos 24 meses aumentaram o número de 44% de afastamentos por burnout. Então assim, será se vale a pena o ritmo que eu estou levando? Será se realmente esse é o meu ritmo? Então a gente vai começando a perceber, opa, eu comecei a me confrontar porque eu não sustento a espera da absorção da água. Mas por que eu não sustento? Porque na minha vida real eu não consigo sustentar muito tempo. Quando você fala assim, esse adulto pode estar adoecendo um jovem, esse jovem pode, de uma certa forma, estar no limite dele também, Sim. porque quando você trabalha com jovens, automaticamente você não percebe, às vezes, uma cobrança que você faz muitas vezes para um filho, que você pensa que o filho é que está agindo errado, mas de repente você é que está cheio de muitas coisas e que você está acelerando o processo, né? É, um baú cheio de mais ele transborda, né? Muito interessante. Eu ficaria amanhã todinha aqui fazendo esse processo com você e amei. E eu acho que, assim, no caso, tem uma duração de quanto tempo? Bom, como nós somos um espaço que a gente estimula a desaceleração, os nossos alunos eles têm acesso ao ateliê durante todos os dias da semana. Então, sempre que se sentirem necessidade de desacelerar, a gente está aberto. Então, quero convidar você que está em casa também para estar conosco. Nós temos também vivências terapêuticas, que são conduções feitas por psicólogos, arteterapeutas, que direcionam exatamente esse processo. A gente está com uma campanha esse mês chamada Mãe Protagonista, que a gente percebe que a maternidade muitas vezes nos rouba de nós mesmos. Então, assim, a gente tem buscado realmente trazer essa mãe para ter um tempo para si. Muito bom, que maravilha. Qual é o Instagram de vocês? É o @souincolors.atelier e nós temos também o @soulcare, que é cuidado da alma, clínica. Muito bom. E hoje, nesse Dia Mundial, a gente chama a atenção para que vocês sigam o Instagram dela, tá? Sigam esse Instagram aí, que você possa também fazer uma visita e conhecer, para que você possa se ajudar ainda mais. O importante é que para tudo tem uma saída. Sim, com não é certeza. verdade? Há esperança em todos os sentidos, Com porque certeza. há a vida, Sim, não é verdade? sim. Obrigada a você. Eu que E, gente, eu fui agradeço. presenteada, ela vai me explicar direitinho, né? E Aqui aí eu trouxe para você 2 técnicas de regulação emocional, que é a aquarela e a escrita terapêutica. Então a gente está com um programa de desaceleração chamado Pouso Também Faz Parte do Voo, que a gente fala exatamente sobre esse processo de desaceleração. E aí tá o caderninho de escrita terapêutica para você e uma aquarela também. então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita, Sim. vou levar o meu presentinho e lá eu vou iniciar esse Com processo. certeza, será muito bem. Para daí, então, eu passar para as outras pessoas que estão assistindo o nosso programa para que elas possam buscar vocês. Tudo O que bem, você acha? com certeza, Vamos será fazer muito, isso juntas muito lá? bem-vinda. E aí eu vou continuar aqui, né?